de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28, no versículo 20. Tem alguém pela primeira vez aqui assim, não? Ou tem uma moça aqui? Ai, que bom, tem um outro rapaz aqui. Mais alguém? Senhora, seja bem-vinda. Outra moça. Vamos aplaudir os irmãos pela primeira vez. Aplaude aí os irmãos. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Primeiro livro das Crônicas, Antigo Testamento, página 455 da Bíblia Ave Maria. Capítulo 28, versículo 20. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Nós vamos ler só o 20. Vamos lá. Amém aí, Leonardo? Amém? Primeira Crônicas 28, versículo 20. Antigo Testamento aí, 455, Bíblia Ave Maria. Eu fiquei sabendo que ia gravar e pus essa camisa que não aparece a cor. Falei, vai gravar, então eu vou colocar a camisa menos colorida que eu tenho. Aí tinha essa vermelha, tomate. Falei, vai essa mesmo. Aí fica, né? Se eu ponho azul, meus filhos falam que eu pareço o Smurf. Se eu ponho a vermelha, a Suzana falou que eu estava parecendo um tomate. Aí, não sei, vamos ver. O que vai dar? Já que vai gravar, então vamos colocar uma camisa mais... Irmãos, a parte que importa, vamos lá. Versículo 20, todos juntos. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, mãos à obra, não temas e não te amedrontes, pois o Senhor meu Deus estará contigo. Ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. Mais uma vez, com bastante força, versículo 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, mãos à obra, não temas e não te amedrontes, pois o Senhor meu Deus estará contigo. Ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos nesse texto dentro do contexto da construção do Templo de Jerusalém. Durante muito tempo, Deus estava presente na Arca da Aliança que ia, como se pode dizer, andando, até que uma hora Deus prometeu a Davi a construção de um templo para aí, naquele lugar, Deus habitar, ser um lugar como são as nossas igrejas de hoje, o lugar aonde Deus vai para celebrar a presença do Deus vivo. Deus, ele prometeu para Davi a construção do templo, que da descendência de Davi construiriam o templo de Israel. Coube a Salomão, filho de Davi, toda a construção do templo, que é o capítulo 29, 29 depois, e o segundo livro das Crônicas também narra a construção do templo por Salomão. Davi sabe que ele não vai construir o templo, então ele chama Salomão, e aí nós entramos no versículo 20, quando Davi diz para Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, mãos à obra, não temas e não te amedrontes, pois o Senhor meu Deus estará contigo. Esse texto, por incrível que pareça, no final do ano, no último dia do ano, eu tinha meditado esse texto. Antes do Adam me convidar para pregar, esse texto fez parte de uma meditação minha. Final do ano. Nem sabia, que estaria aqui nessa noite, mas é um texto em que Deus falou comigo lá no final do ano. Porque, irmãos, quando o pai, ele vai falar com o filho, o pai, eu tenho vivido essa experiência de educar os meninos. Estamos numa fase de educação. Um tem 8, a menina tem 6. E o pai, quando ele fala com o filho, ele fala sabendo das dificuldades que o filho tem. Nenhum pai joga a conversa fora com o seu filho. O pai só fala aquilo que o filho precisa. Por mais que às vezes nós não queremos ouvir os nossos pais, a maioria das vezes
eles estão certos. 90%, 98% das vezes que minha mãe me disse algo, ela estava completamente certa e eu estava completamente errado. Davi falava a Salomão assim, ó, na construção do templo. Mas o que Salomão precisava era entender que o que Davi dizia para ele era para ir além de uma construção. Era algo que era para a vida de Salomão. Era algo que precisava permear o coração de Salomão durante toda a sua vida, não só para a construção do templo, mas durante a vida de Salomão, com certeza, ele deve ter se lembrado dessa palavra de Davi, seu pai. Davi falava a Salomão assim, ó, sabendo que o pai só fala sabendo as necessidades do seu filho, a primeira coisa que Davi fala para Salomão é, seja forte e corajoso. Seja o que, irmãos? Forte e corajoso. Provavelmente Davi sabia que Salomão seria tentado a duas coisas que nós somos tentados ainda nos dias de hoje. A primeira coisa, a fraqueza e ao medo. Se Davi falava a Salomão ser forte e ser corajoso, é porque provavelmente Salomão iria ser tentado na construção do templo a quê? A fraqueza e ao medo, irmãos. Que é o que muitas vezes corrói a minha alma e a sua. Eu não sei se você pode não concordar comigo, não tem problema. Mas eu nunca vi uma geração de jovem tão ruim como essa. Eu nunca vi, né? Eu penso que a minha, há uns anos atrás, era um pouquinho melhor, mas estava a caminho. Porque hoje, né, o jovem, ele se aproxima de você e fala, aonde eu pego o ônibus? Você diz para o jovem assim, atravessa a rua e segue direto. Ele olha para você e fala assim, mas eu sigo direto? Eu sigo direto? Ou eu viro à esquerda? Você fala para ele assim, ó, aconteceu isso comigo no serviço, já falou para mim assim, aonde eu pego para ir para tal lugar? Eu falei, ó, você atravessa a rua, do outro lado vai passar um ônibus com a numeração tal, você pega esse ônibus, só passa esse ônibus ali. Você pega, você vai sair no seu destino. Passou 5 minutos, o jovem veio e falou para mim assim, mas é daquele lado mesmo? É daquele lado mesmo? Só passa um ônibus lá. É, criatura, só passa um. Daquele lado, você pega o ônibus daquele lado. A geração nossa é uma geração fraca, muitas vezes, e medrosa. Aonde Satanás nos vence? Quando ele coloca na nossa alma, quando ele lança o medo. E quando ele lança a fraqueza. E aí a gente fica vivendo um tipo de vida que não se decide por fazer nada. Um tipo de vida que vive baseada na fraqueza e vive baseada no medo. Esses dias aí lendo uma pesquisa, né, a gente pode pensar se vale ou não, mas os dados são interessantes. Dizia o pesquisador, acho que norte-americano, que 96% dos nossos medos, eles não vão se realizar. Eles não vão acontecer. De cada 100 medos que nós temos dentro de nós, provavelmente, numa pesquisa que ele fez, acompanhou uns jovens do tempo da adolescência, até por volta dos 30 anos, e ele então colocou na tabela os medos que os jovens tinham quando eles eram mais novos. Quando chegou na fase adulta, a pesquisa provou que 96% dos medos que eles tinham não aconteceram. E muitas vezes o medo e a fraqueza escraviza a mim e a você. É o medo de se envolver nos relacionamentos, não sabe se namora, não sabe se não namora. Diz que está procurando, mas não está procurando. Diz que quer namorar, mas não quer namorar. Não sabe se tem vocação para o sacerdócio, para o matrimônio. E aí fica vivendo, né, com todo o respeito da palavra, irmãos, aí fica vivendo no braço dos outros e não chega a conclusão nenhuma, a situação nenhuma. Ou quando olha demais para as próprias fraquezas. Então, você se considera uma pessoa fraca diante de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, é o que tem para hoje, é isso aí mesmo, é você mesmo, não tem outra coisa. É isso aí o que nós somos. Diante de Deus nós seremos sempre o que, irmãos? Fracos, miseráveis e pecadores. O que não pode acontecer
é nós ficarmos contemplando a nossa fraqueza e não caminhar. O que é que Davi diz para Salomão? Ó, primeira coisa, para a construção do templo, e eu digo para você essa noite, para a construção da sua vida, para a construção do seu ministério, do seu casamento, se você é casado, não sei a sua história. Primeiro ponto, seja forte e corajoso. Para frente, irmãos, para frente. Caminhando, caminhando. Haverá provações, tribulações, haverá medos, haverá momentos em que nós não compreendemos a vida, mas eu digo para você uma coisa, seja forte e seja corajoso, para frente. Caminhando, ó, caminhando, caminhando, buscando a Deus todo dia, sem desanimar, sem deixar a nossa vida ser permeada por um desânimo. Eu não sei você, irmãos, mas às vezes tem uns irmãos do nosso meio, na renovação não, mas, não, tem sim, tem, porque eu lembrei de mim e de você, tem sim. Na renovação, nós temos irmãos que estão sempre medrosos e sempre disponíveis a não fazer nada. Sempre para baixo. Ah, mas é a minha casa, é a minha família, ai, eu estou passando uma tribulação e não sei o quê, porque agora eu estou desempregado, agora eu estou sem namorado, estou sem namorada, não sei o quê, estou passando pelo vale tenebroso, estou sofrendo. Então, irmãos, bem-vindo à dura realidade da vida. A vida, ela é assim, cheia de contrastes, cheia de dificuldades, cheia de espinhos muitas vezes. Aí você caminha no evangelho e acha que a sua família vai abraçar a sua causa. Aí a sua família não abraça a sua causa, aí começa, mas porque não me reconhece, porque quem está no mundo está melhor que eu, minha família não me ajuda. Então, bem-vindo à realidade da vida. Quer um evangelho diferente? Abre uma igreja. Quer algo assim, prosperidade, vida, sai fora. Ah, mas tá difícil, né? Que nem agora o Adam está nessa fase da menina pequena. Bendito seja Deus que não é só eu, que já passei. Ah, mas agora não quer dormir, nasce o dente, se não tomar cuidado, a gente começa a ver a vida como? Só por aquilo que é dificuldade. E aí a criança vai crescendo, a gente vai vendo mais dificuldade ainda, e a nossa vida vai se tornando o quê? Um vale de lágrimas e de murmuração. Entenda aquilo que Davi fala para Salomão, ó, ser forte e corajoso. Segunda coisa, Davi fala para Salomão, mãos à obra. É o mesmo que fala o quê? Vai trabalhar. Vai mãos à obra, força, para frente. Salomão, para a construção do templo, ser forte e corajoso, mãos à obra. E aí vem o motivo. Primeiro Davi fala, não temas e não te amedrontes. Não temas e não te amedrontes. Olha, irmãos, isso aqui é o segredo de uma vida cristã. Pois o Senhor, meu Deus, estará contigo. Ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. Irmãos, a vida cristã, ela não é por aquilo que nós fazemos. Em Deus não muda nada se você busca Ele ou se você não busca. Não muda. Está Deus no paraíso olhando Adão e Eva escondidos atrás de uma árvore, de um galho de figueira. Em Deus não muda nada, mas quem é que se esconde? O ser humano. Então, Deus, Ele não nos ama por aquilo que nós fazemos, pelo Ministério Jovem, pelo Ângelos, pela comunidade, não é isso. Deus não nos ama por aquilo que nós damos para Ele. Ele nos ama e Ele está conosco porque Ele é Deus. E nele não muda nada. Salomão, mãos à obra, não te amedrontes, porque o meu Deus estará contigo. Ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. Preste bem atenção, independente da sua história de vida, dos seus pecados, da sua família, independente por quais caminhos você já andou, as dificuldades, independente se você saiu ou não do seu grupo de oração, então, em Deus não muda absolutamente nada. Ele continua o mesmo, um Deus que ama, um Deus que se aproxima do ser humano, um Deus que chama você e eu para quê? Para uma amizade com Ele.
E Davi fala para Salomão assim, ó, ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer. Ou seja, enquanto há vida, haverá luta. Enquanto tem vida, tem luta e tem dificuldades. E enquanto houver vida, luta e dificuldades, Deus estará contigo até o final. Deus estará ao seu lado, meu irmão, minha irmã, até que se tenha feito tudo o que se deve fazer para o serviço do templo, para o serviço da sua vida. Deus estará contigo. E isso precisa cravar no nosso coração. Por quê, irmãos, que eu digo isso? Se você depois olhar para a Sagrada Escritura, se você depois olhar a vida de Salomão, Salomão esqueceu essas palavras de Davi. Porque Salomão é um dos homens mais sábios da Sagrada Escritura. Se você pegar o texto depois e antes, Salomão constrói o templo nas maiores das riquezas. Só que uma coisa aconteceu com Salomão. Salomão deixou-se levar pelo luxo e pelas mulheres, e Salomão morre adorando um Deus pagão. É isso que a Escritura narra. A Escritura narra que Salomão foi um ótimo construtor do templo, mas Salomão tinha uma dificuldade muito grande de administrar a própria vida. Eu não sei se parece com alguém que está aqui nesse lugar. Com uma dificuldade muito grande de administrar o que, irmãos? A própria vida. Salomão é voltado para o luxo, bendito seja Deus. Se Salomão construísse as nossas igrejas, irmãos, não tinha nada que fosse barato. Salomão constrói com as melhores árvores, os melhores perfumes, os melhores materiais. Só que Salomão construiu o templo e esqueceu de adorar o Deus que habitava no templo. Ou seja, o que Davi diz para Salomão não era só para a construção do templo. Não era só para o ministério, não era só para a família, era para a vida. Davi fala para Salomão assim, ó, o meu Deus, ele não te desamparará nunca, até que tenha feito tudo pelo serviço do templo. Salomão constrói o templo e morre pagão, porque esqueceu o Deus que habitava o templo. Quero falar para você uma coisa, preste bem atenção. A sua queda e a minha está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. O nosso desânimo caminha conosco. A nossa vida, irmãos, muitas vezes ela é como a de Salomão. Nós somos bons para orar, para missão, para Jesus no litoral, bendito seja Deus. Nós somos bons para tocar, para pregar, mas aqui dentro, ó, tem uma dificuldade muito grande de administrar a própria vida. E aquilo que você não administra, um dia vai te derrubar. Se você não administra o seu relacionamento com o seu namorado, um dia você vai ter que escolher entre Deus e o seu namorado. Quem tem filho pequeno nessa idade, como os meus já passaram, agora o Adam está, a irmã tem um bebezinho aqui, bendito seja Deus. Então, se o filho não ocupar o coração, o lugar do coração que é do filho, o amor, o carinho, amém. Mas se Deus não for primeiro, um dia o filho tira a nossa paz. O que você não administra, um dia te derruba. Salomão era um ótimo construtor do templo, mas Salomão é um péssimo administrador da própria vida. Não adianta você achar que tem uma mágica. Ah, agora eu sou jovem, eu estou vivendo debaixo das porcarias do mundo. E aí quando você casar ou você for para uma vocação, que aquilo não vai com você, pelo contrário. Do jeito que você está agora, é o jeito que você vai para onde? Para o casamento ou para um compromisso mais sério. Se não se luta agora, mais tarde aquilo vai ser motivo de queda. Se o dinheiro não é o quê? Administrado agora, mais tarde o dinheiro vai roubar a paz do seu coração. Se o serviço na igreja, ele não tem o seu lugar, ou seja, vamos ser logo direto, se Cristo não é o centro, o que está no centro um dia vai te passar uma rasteira. Um dia vai te derrubar. E não me olha assim não, é daí para mais, nem se assuste. Nem comecei ainda. É daí para mais. É daí para muito mais. A gente às vezes cai numa tentação. Eu lembro de um tempo, irmão, não estou falando mal de ninguém. Falando mal de ninguém, porque eu também não sou exemplo de nada. Tinha um tempo, irmãos, aqui em Cotia,
A maioria de vocês nem estava na caminhada, tinha um tempo aqui, há uns 15 anos atrás. A maioria, a Renovação lançou uma camisa escrita assim, ó, castidade, Deus quer, você consegue. E eu olhava, não sei se o Batista dessa época, o Batista também não é novinho também não, né? Tinha um tempo que tinha uma camisa escrita assim, ó, castidade, Deus quer, você consegue. Tinha um tempo aqui em Cotia. A maioria, eu contei isso em casa outro dia, dos que conviviam comigo nessa época, eu não estou falando mal de ninguém, eu tenho filhos, entenda, eu não estou falando mal de ninguém, não sou exemplo de nada. A maioria não caminha mais. A maioria não caminha mais. Porque castidade não é isso. Castidade é uma luta diária. E não é só para o jovem, é para mim que é casado, para o Adam que é casado, é para quem namora, para quem é solteiro, é para o viúvo, é para todo mundo. O evangelho é um só para todos. Não é só para o jovem. Peraí, vamos devagar. A Renovação pesou os jovens com o discurso da castidade. E aí muitos de nós vivemos frustrados, porque mais caímos do que damos passos. Então deixa eu colocar um refresco no seu coração. Ela é para todos. Para o casado, para o viúvo e para o solteiro. Só que a camiseta dizia, castidade, Deus quer, você consegue. E cadê os irmãos da castidade? Deus quer, você consegue. Por quê, irmãos? Alguma coisa roubou o coração. Alguma coisa roubou. Salomão, vou falar de novo, era um ótimo construtor e engenheiro, mas um péssimo administrador da própria vida. Péssimo. Morre pagão, adorando os deuses pagãos todos. Por quê? Porque não deu ouvido ao que Davi disse, mãos à obra, o meu Deus não te deixará, não te desamparará, até que tenhas feito tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. Presta atenção, pecado nos afasta de Deus, mas em Deus o pecado não muda absolutamente nada. Você está lutando contra algo, alguma situação, Deus está contigo, meu irmão. Sua família tem vivido dificuldades, provações, tribulações. Está difícil o relacionamento pai, mãe, filho. Não, Deus é contigo. Acalma o teu coração. Sérgio vai coordenar o Ministério Jovem. Calma, companheiro, coração. Giovana, calma o coração. Calma o coração. Calma. Deus é conosco. Qual que é o problema? É que nós baseamos o nosso relacionamento no que nós fazemos. E não é isso. Não é isso. Deus é Deus e nada nele muda. E é interessante o que diz o texto. Até que tenha se feito tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. E aí Paulo aos Hebreus fala o quê? Que nós não temos suado nem sangue na luta contra o pecado. Enquanto houver luta, irmãos, haverá choro, mas haverá o quê? Graça de Deus para sustentar os seus filhos. Graça de Deus. Sempre haverá a graça e a misericórdia, sempre, sempre. Eu estarei, disse Jesus, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Você não está sozinho, Salomão. Você não está sozinho. Talvez você seja como Salomão, ou um pouquinho pior, com uma dificuldade muito grande de administrar a própria vida. Mas Deus há de dar a sua graça a cada um de nós. Eu quero assim entrar num texto que para mim ele tem assim um sentido muito grande. Irmãos, quando se sabe que Deus está conosco, nós continuamos o mesmo sempre, caminhando para frente. Um presidente foi visitar uma área rural de uma cidade e não tinha acesso por via de carro, essas coisas, e foi num burrinho. Aí o presidente falou pro burrinho, né? Falou pro burrinho, ó. O presidente falou pro dono do burrinho. Falou assim, ó. Esse burrinho deve estar contente, né? Carregando o presidente. Aí o dono do burrinho falou assim, não. O burrinho, independente se ele carrega um saco de feno ou o presidente, ele continua caminhando na mesma velocidade. Falou o presidente. Às vezes, irmãos, a gente precisa fazer a mesma coisa.
Independente se chove, independente se nós estamos doentes, independente se tem manteiga no pão ou não, independente se tem o tênis que eu quero ou não, independente, irmãos, dos ventos e dos momentos, nós caminhamos na mesma velocidade. Os cristãos são assim. Acorda seu irmão, fala para ele assim: burrinho, é na mesma velocidade. Fala para ele. Na mesma velocidade. Na mesma velocidade. Bate assim, ó, fala assim, ó, na mesma velocidade, na mesma velocidade. Por quê, irmãos? Porque nós somos assim, se nós temos, nós estamos animados, e se nós não temos, nós começamos a fazer o quê? A murmurar e a reclamar. O burrinho não, se é o previdente ou um saco de feno, ele continua caminhando como? Na mesma velocidade. E é o que fez Jesus diante de Pilatos. Abra aí comigo, por favor, a sua Bíblia. Em João 18, para a gente poder encerrar. A cena fala por si só. São João 18, versículo 33. Quanto você acha? Eu ouvi outro dia uma explicação da cruz. Eu achei interessante. A pessoa que pregava dizia que a cruz, vê se não é a nossa própria vida. Que a cruz é quando nós estamos diante de situações que não se resolvem. Que nós estamos muitas vezes amarrados e que só resta fazer uma única coisa. E aí Jesus vai ensinar para nós agora no texto. Não sei se você tem na sua vida coisas assim, situações que você parece que não se resolvem ou que estão como amarradas. Ou que parece que não tem jeito. E aí parece até estranho Davi falar para Salomão, ó, o meu Deus não te desamparará. Mas quando você olha para a sua vida, a impressão que nós temos é o quê? É que Deus, ele se afastou de nós. E carregamos conosco situações que não se resolvem. Quem tem uma situação de cruz assim, levanta a mão. Levanta a mão. Obrigado. Pensei que era só eu, irmão. Você acabou de consolar a minha vida. Acabou de dar um consolo para mim. Coisas que parecem que não se resolvem. E olha o que é que Jesus faz quando está numa situação em que parece amarrado e preso. O que é que Jesus faz? João 18, versículo 33, vai dizer assim, ó. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos uma terceira vez: és portanto o rei? Respondeu Jesus: o que, irmãos? Sim. E o que é que está escrito aí? Vamos lá. És portanto o rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou rei. Então parece que não tem nada por trás desse texto, mas por trás desse texto tem duas coisas. Duas coisas. Primeiro, Pilatos, que está livre, quem está preso é Cristo, já passou a noite inteira sendo flagelado, a caminho da morte, a caminho da cruz. Veja, Jesus não está indo para um retiro de avivamento, Jesus está indo para a morte. Pilatos fala, ó, és tu o rei dos judeus? Jesus fala assim, ó, falaram para você? Te disseram isso? Você está falando por você mesmo? Mais uma vez Pilatos incomodado: és o rei dos judeus? O que fizeste? Tipo assim, você diz que é rei, mas você está numa situação como? Preso, amarrado, condenado, fraco, sem poder fazer nada. Você é rei desse jeito? Jesus vira e fala para Pilatos assim, ó: sim, eu sou rei. Ah, irmãos, esse texto aqui é fantástico. Sabe por quê? Porque Jesus tem uma única coisa diante da cruz.
E aí a palavra de Davi para Salomão agora vai encaixar. Jesus tem uma única coisa consigo: a confiança no amor de Deus. Só. O que é mais difícil para nós? Confiar. Aí é difícil. Estudou, não passou no vestibular. É difícil sair um Jesus, eu confio em vós. Difícil. Era o emprego que queria, fez a entrevista, passou a fase 1, fase 2, fase 3. Na hora de chamar, cadê o telefone tocar? Essa hora é difícil sair um Jesus, eu confio em vós. Irmão, se for servo aí que não sai mesmo. Aí é que não sai mesmo. Se for coordenador então, que nem a gente é, aí que não sai mesmo. Jesus, eu confio em vós. Aí você olha para a despensa da casa. Você não está trabalhando. Você está vendo que as coisas estão acabando. O que é que o servo faz? Murmura? Ou ele bendiz a Deus e fala: Jesus, eu confio em vós, vai dar tudo certo. O silêncio já me traduziu, já entendi já. Daí para mais. Jesus, que situação difícil. O que é que Jesus tem com ele? Jesus sabe que o Pai está com ele a todo tempo. O que Davi diz para Salomão: eis que o meu Deus estará contigo até que se realize tudo. Jesus, preso, meu irmão, amarrado, flagelado, condenado à morte. Tu és o rei dos judeus, podia falar: não, eu não sou rei. Solta-me daqui. O que Jesus fala, irmão, Jesus nunca esqueceu quem ele era. Sim, eu sou o rei, de cabeça erguida. Cabeça erguida porque tem o quê? Confiança no amor de Deus. E é o que falta para nós. Confiar de que Deus está no comando. Ele está conosco. Ele está no meio de nós. Ele está vivo. A morte não segurou o rei dos judeus. E ele está no meio de nós. Aleluia. Pela palavra, pela Eucaristia, pela união dos irmãos, ele está no meio de nós. E você tem olhado só para a cruz, só para aquilo que te amarra, para aquilo que te prende. E eu convido você nesta noite a elevar o seu olhar de filho de Deus e crer: ele está comigo. Bendito seja Deus. Sim. Se te perguntar: você é filho de Deus? Sim, eu sou filho de Deus. Você é católico? Sim, eu sou católico. Você é carismático? Sim. Sim, nós somos, porque ele está do nosso lado. Aleluia. Você tem visto morte, você tem visto problemas, e Deus tem visto que ele quer trabalhar a sua vida. Você tem visto barreira, dificuldade, um monte de murmuração, porque nós somos um povo que só reclama, meu irmão. A maioria de nós anda de carro e abre a boca para reclamar. A maioria de nós nem vai no encontro se for de ônibus. Nem vai. Nós vamos pro retiro lá na Beata Helena Guerra. A primeira coisa que a gente fala é o quê? Quem vai me dar carona? Nada, a gente não faz nada e fala que está fazendo sacrifício. Que sacrifício nós estamos fazendo, irmão? Nenhum. Se está gravando, deixa gravar, depois a gente vê o que vai fazer. Que sacrifício você vem de carro, irmão? Tá com a gasolina na reserva, mas veio de carro, estou fazendo sacrifício. Que sacrifício nenhum. Nós não fazemos, somos um povo mimado. Nós somos um povo, irmão, que vive, sabe de que é? Na hora de andar mesmo, de caminhar, na hora de abraçar uma causa do evangelho, sabe o que a gente faz? A gente olha para os problemas. Quero falar para você uma coisa: vai ficar esperando o anjo aparecer para você para caminhar? Caminha, meu irmão. Abraça o teu grupo de oração, abraça a tua família, abraça a tua casa, vai trabalhar, levanta cedo, vai estudar, vai fazer faculdade, vai para frente. Para frente, porque ele está do nosso lado. Aleluia. Ele está no meio de nós. Essa é a nossa fé. Ele está no meio de nós. Ele não nos deixará e não nos desamparará. Se você caminha ou não, Deus é o mesmo, não muda nada. Por isso Jesus falou: sim, eu sou o rei. Na cara de Pilatos: sim, eu sou o rei. Imagina Pilatos voltando para dentro do pretório e tentando entender Jesus, falando para ele: como pode um homem desse ser rei desse jeito? Então, não dão nada para nós, mas dentro de nós habita a força da vida, o Espírito Santo. Aleluia. A hora que eu pus o pé, a irmã profetizou que era uma noite de graça para nós. E eu creio que nós iremos clamar o Espírito Santo para que nós possamos caminhar
Davi falou para Salomão: seja forte e corajoso e mãos à obra. É o que falta para nós, mãos à obra. Vai viver a vida. Vai viver a vida. Vai caminhar. Vamos comer açaí, né? Bendito seja Deus, glória a Deus. Vamos comer açaí, né, Giovana? Bendito seja Deus, aleluia. Confirma essa unção. Vamos comer açaí, vamos fazer churrasco. Vamos secar o Corinthians, aleluia, glória a Deus, irmão. Vamos fazer vamos caminhar. Vamos caminhar. Começou o namoro, não deu certo, caminha para frente. Caminha com Jesus, porque Ele está sempre do nosso lado. Amém, irmãos? Se você quer receber uma graça essa noite, fique em pé. Fique em pé. Eu quero perguntar, será que aqui tem jovem que sabe rezar carismaticamente? Será que aqui tem jovem que sabe clamar o Espírito? Ou até nisso, irmãos, o anjo tem que aparecer para nós? Será que até para rezar o anjo tem que aparecer para nós? Erga os teus braços e suplique o Espírito Santo, para que você entenda que Ele está sempre do nosso lado. Aleluia. Batiza-nos, Espírito Santo, nessa noite. Oh Deus, põe o Teu Espírito em nossos corações. Enche-nos, Espírito Santo. Reze, 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 reze. Abra os teus lábios. Ele está no meio de nós. Ele não nos deixará e não nos desamparará, porque Ele é Deus, até que se realize, até que se faça tudo pela obra. Ori andalabasuri alabalas, seri acandalabalas. Eri andalabaxa candalabalas, alabalas, sererebe candalabalas. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Ergue os teus braços. Reze, reze. Suplique, Espírito. Vem sobre nós nesta noite, Senhor. Reze, meu irmão, reze, reze. Suplique o Espírito. Rabaxa cantalabasuri alabalas. Oriandanabasiri andalabas, serebe candalabalas, alabalari alabalas. Convence-nos. Convence-nos pela palavra, aleluia. Convence-nos, Espírito de Deus, nesta noite. Sopra sobre esta juventude o Teu Espírito. Batiza-nos, Espírito de Deus. Sopra um poder novo, uma unção nova. Batiza-nos. Enche-nos agora, Espírito Santo. Enche-nos, enche-nos. Batiza-nos. Ergue os Teus filhos nesta noite. Batiza-nos, Espírito Santo, com uma força nova. Convence-nos de que Deus está sempre ao nosso lado. Aleluia. Espírito de Deus,